maior prejuízo que a criança pode ter na leitura é a questão dela ser alfabetizada com esse princípio. É um princípio silábico? Sim. Só que mesmo no princípio silábico, a gente tem que lembrar que a criança tem que ter, a noção de que a sílaba se forma juntando duas vozes, dois sons, né? Então, quando eu junto S com A, ele deixa de ser S com A, ele vira SA. Então, esse princípio, ele é muito importante. Nosso sistema de leitura, ele é por princípio alfabético, né? Então, a criança tem que saber o alfabeto, mas ele também é pela rota fonológica. Então, a rota fonológica, quando ela está em prejuízo, quando ela está em desuso, a gente tem prejuízo, tá? E aí, quando eu uso a rota fonológica, eu treino com essa rota fonológica, eu vou começar a usar a rota lexical, que é o ponto que a gente tem que conversar hoje. A rota lexical nada mais é do que aquele lugarzinho no cérebro, e ele fica aqui no fundo assim, ó. Se a gente enfiar o dedo aqui, a gente consegue encostar, porque ele tá bem no meio. Ele é onde a gente tem, vamos colocar assim, uma cômoda cheia de gavetas, e cada gaveta tem uma categoria de palavras. Tá escrito xilofone, ela leu xi e já fala xícara, porque ela acionou quem? A rota lexical, uma palavra que ela já conhece, começa com xi, e aí é muito mais fácil eu falar uma palavra que eu já conheço do que ler o resto. Acontece aí na sua casa? Essa leitura, aí a gente fala assim, está adivinhando, menino? Será que acontece aí na sua casa? Me conta. Acontece em muitas casas, gente. É uma das reclamações pioneiras aqui, na hora que eu faço anamnese com as mães, na hora que eu faço a mentoria. Não sei explicar com as palavras exatas, mas está ligada na memória. Isto mesmo. O que acontece? A rota fonológica, eu preciso usar a memória de longo prazo, porque ela vai trazer para mim um som. Eu tenho que memorizar letra e som, o tempo todo. E aí eu vou, essa brincadeira de associar as vozes, eu vou usar a memória operacional. Função executiva, gente. Memória operacional, tá? Quando eu guardo a palavra lá na rota lexical, essa memória de longo prazo tem que estar, Então, tenho lá uma gavetinha para cada categoria. Nós, da função executiva, que trabalhamos função executiva, chamamos de categoria. Na escola, a gente pode entender como classe semântica. Alguém já ouviu falar disso? Então, mesma coisa, classe semântica. Então, é muito legal trabalhar assim, Edna, que falou que a filha dela está nessa idade, trocando, vamos falar 5 animais que começam com G, né? Aí a gente pode fazer o som, ele pode começar com G ou ele pode começar com J, porque a girafa começa com G. E eu gosto de dizer para as crianças assim, as letras gostam de enganar as crianças, só que as crianças têm que ser mais espertas. Então, o G é uma letra que engana, o C é uma letra que engana, o R é uma letra que engana. Então, a gente pode dizer para a criança assim, você sabia que o R gosta de enganar as crianças? Tem horas que ele faz som de R, tem horas que ele faz som de R. E se ele tiver assim bem juntinho com outro R, ele faz mais forte ainda. Aí ele faz carro. Gente, a garganta da gente vai embora. Precisa de bastante água.